que o município ele administra para fora, para a sociedade, para as demandas da sociedade. Câmara Municipal não. Câmara não pode fazer calçamento. Câmara não pode reformar o posto de saúde. Câmara não pode construir escola. Câmara não pode fazer reforma de prédio público. Câmara não pode contratar professor. A Câmara, todo o seu duodécimo é para dentro. Pagamento pessoal, que aí inclui o subsídio dos vereadores e o gerenciamento das atividades da casa. Manutenção do prédio, pagamento de energia, pagamento de telefone, diária de vereador, diária de servidor. Isso é o dia a dia de uma Câmara. E aí, quanto mais a receita do município cresce, mais impacta no duodécimo da Câmara. Então, quanto mais orçamento tem, e aí você tem, dentro dessas atribuições e responsabilidades do Poder Legislativo, você tem uma coisa que é fundamental, que é quando o vereador toma posse no 1º de janeiro, ele tem 3 atribuições. E essas atribuições elas estão previstas na própria Constituição Federal, que é legislar, que é a primeira delas, fiscalizar e administrar bens e recursos. Aí você diz, mas o vereador administra bem recursos? Sim, o presidente da Câmara, na sua função atípica, ele administra os bens e recursos da casa. E nessa administração de pessoal, ele torna-se um ordenador de despesa. Evidentemente que, a depender da nomenclatura e da estrutura jurídica de uma Câmara Municipal, você tem estruturas muito parecidas com a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Você tem um presidente, mas tem o primeiro secretário, que é um ordenador de despesa. A Câmara, por exemplo, a maioria das câmaras municipais, o ordenador de despesa direta é o presidente da Câmara, exceto quando há os atos de nomeação e exoneração, que ele precisa da assinatura dele e mais de um vereador na mesa, pelo menos um, para poder ter a consolidação daquele ato. E nessa função de legislar e fiscalizar, o que é que nós temos aqui? No período de transição, pode passar, Maria Luísa. No período de transição, você tem algumas coisas que são indispensáveis para o processo de construção política de uma gestão. Observem só. Aqueles municípios no qual você tem a instituição das comissões ou das equipes de transição, que são nomeadas pelo gestor que está em atividade, e ele tem 2 atos que ele pode fazer, ou mediante decreto, ou mediante até mesmo uma portaria. Quando há a nomeação da equipe de transição, essas equipes de transição, de quem está saindo e quem está chegando. E aí, quem já está no poder não precisa mais nomear ninguém, apenas indica. Mas aqueles que estão chegando, eles precisam ser nomeados e, em algumas situações, eles podem ser remunerados. O município pode pagar um valor mensal para ele fazer esse trabalho de transição. E aí, nessa questão, tem uma estrutura que a gente chama de estrutura de orçamento público, que é o plano plurianual, que ele estabelece as metas para um período de 4 anos, e aí todo ano tem uma coisa que o prefeito precisa mandar para a Câmara Municipal, que é a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual. E essa daqui, ó, a LOA, ela é a mais importante.